Olá! Muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e na nossa nova série Causas Espirituais das Doenças, vamos começar hoje falando sobre epilepsia. Esse tema, foi sugerido aí por uma pessoa que pediu. Infelizmente eu acabei não escrevendo o nome dela, mas agradeço aí a dica e continue escrevendo aí nos comentários. Ressaltando aqui que nem todos os casos de epilepsia são espirituais. Às vezes a pessoa pode ter caído, batido a cabeça, sofrido um problema realmente que causou um tumor no cérebro, uma lesão. Ao nascer pode ter tido uma lesão também no cérebro. N fatores físicos que vai ser mostrado no exame aí que você vai fazer, pode comprovar que é simplesmente algo físico e não espiritual. Tá? Esses casos em que eu vou falar, eles se enquadram mais nos fatores onde as pessoas fazem exame e não aparece nada, tá? E aí pode ser sim a causa espiritual. No outro vídeo que eu falei sobre as causas psicológicas, quais são? Pessoas que estão tentando fugir da realidade porque não suportam o momento em que estão vivendo, o conflito, a confusão, os problemas, e aí elas tentam fugir da realidade. De que maneira? O cérebro fala, com essa confusão toda aqui eu prefiro me desligar ao invés de enlouquecer. Olha só, então seu próprio cérebro cria uma maneira de fugir da realidade para que você possa se sentir melhor e não enlouquecer. Então essa é uma das causas psicológicas. Eu estou só repetindo aqui para refrisar. Outra causa psicológica é se sentir o tempo todo perseguido. Então você se sente muito perseguido pelas pessoas, fica naquele tormento mental, essa sensação de medo, né? Pode desencadear também em você esses movimentos involuntários que são os movimentos epiléticos, né? Onde a pessoa começa a se debater, se contrair o corpo inteiro, a língua também, né? Voltar para dentro, numa forma de dizer, eu estou tentando me proteger, voltando-se totalmente para o meu interior. Ou seja, voltando-se para o estado fetal, né? Onde a pessoa fica assim, mas ao mesmo tempo se debate, com uma contração assim, de medo mesmo, de pavor. Então, pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, podem desenvolver isso, porque o medo, faz com que atraia, além de várias energias ruins, podem atrair outras doenças, desenvolver doenças. Bom, o medo, além de trazer diversas energias ruins ao seu redor, ele pode desenvolver, doenças no seu corpo, no seu organismo. E a terceira causa de epilepsia, principalmente em crianças, que é atrito entre os pais. Então os pais brigam, a desarmonia mental faz com que a criança adoeça. Então, na mente da criança, eu não quero ver meus pais brigarem, E para fugir dessa situação, o corpo, o subconsciente cria uma defesa, fazendo, eu vou fugir disso. E aí se desliga do corpo se debatendo, como no primeiro exemplo, né? Que é, o corpo se desliga para fugir da realidade. A criança também faz isso. A segunda, medo extremo. A terceira o atrito entre os pais faz com que a criança adoeça. E o quarto também, você assustar a criança. Eu estava lendo um livro outro dia falando que quando a criança é muito assustada, a pessoa fala, olha, cuidado com o bichão, o bicho papão, o lobo mau vai te pegar. Esse medo pode fazer com que a criança desenvolva a epilepsia para que
se proteja, como eu já falei, é uma proteção do organismo, do subconsciente, quer dizer, opa, vou me desligar antes que eu surte aqui, antes que eu enlouqueça, pum, né? E aí se desliga momentaneamente. A espiritual, você fez todos os exames possíveis e não acharam nada nos exames. No entanto, você continua tendo essas crises. Então você observa se não está dentro desse enquadramento que eu já falei das causas psicológicas, que é fugir, né, dos problemas, medo extremo, se seus pais não brigam ou brigavam muito e se de repente não te assustaram muito na infância ou continua assustando a criança, isso aí pode desencadear. Se não, tem outros fatores, o que seria? Medo extremo também de ser perseguido em outras vidas. Você já tinha isso em outras vidas, então você carrega consigo esse medo extremo. O que o medo faz? Faz com que se aproxime de você espíritos, né, de energias com um nível mais baixo. Quando se aproxima, entra em choque com o seu próprio espírito, né? Por isso que há uma descarga elétrica e aí se choca, se bate, por isso que o seu corpo tem essa reação elétrica, digamos assim, de ficar se debatendo. Possivelmente também você pode ser ainda uma pessoa que está mal resolvida consigo mesmo, infeliz com a vida, trouxe isso também de vidas passadas, já era assim em outras vidas, então essa lamentação, essa baixa estima, tudo isso faz com que atraiam também energias negativas e façam com que você se debatam. Ou seja, você está numa frequência onde tudo o que é ruim pode acontecer, já que a sua mente não está se elevando, né, a pensamentos melhores, ao Altíssimo. Então é muito importante você elevar os seus pensamentos para que nenhuma energia, nem doença possa te atingir. Outra coisa que pode estar acontecendo são causas kármicas maléficas. Você contraiu muitas dívidas em vidas passadas. Não sei dizer o que exatamente você fez, mas pode ter contraído muitas dívidas. E isso vem, né, como forma de karma para essa. Então você está devendo, tem que pagar. Aí tem que se descobrir um meio de sanar isso. Ou seja, daqui a pouco eu vou falar. Qual seria a próxima? Inimigos antigos de outras vidas. Você veio pra cá e o inimigo ficou do outro lado, numa outra dimensão. Mas ele quer te pegar, ele quer te atingir de qualquer jeito. Não vai adiantar, só porque você está encarnado, ele não. E aí esse conflito, ele tentando te atingir o tempo todo, e você com a mente propícia faz com que ele possa te agredir. E aí as mentes, né, a energia se choca e há essa descarga elétrica que seu corpo sente. Outra causa espiritual é antepassados em ilusão. Antepassados pode ser pai, mãe, avô, parentes, né, que partiram para o mundo espiritual e estão em ilusão. O que é ilusão? Eles não estão achando o caminho da luz, o caminho para ir para o mundo espiritual. Então eles permanecem aqui na Terra envolvendo os descendentes deles, que no caso somos nós. E aí eles envolvendo os descendentes, como eles estão com energia negativa, pesada, carregada, ou eles querem transmitir alguma mensagem tipo, eu estou sofrendo, eu estou precisando da sua ajuda, isso faz com que a nossa energia se choque também com a deles, né? À medida que eu quero me comunicar e eu não consigo, pode haver uma relutância da sua parte, da mente, eu não quero, e aí se choca e dá a descarga elétrica no corpo. Outra é os antepassados também, que partiram, estão no mundo espiritual. Porém, lá eles estão brigando entre si e nós, como descendentes, estamos sentindo a energia dessa discórdia. O que faz com que essas energias negativas que eles brigam
que eles discutam nos atinjam como membros assim mais próximos, né? Como somos descendentes, faz com que também tenha essa descarga elétrica em nós, atingindo o nosso corpo, o nosso perispírito. E daí os ataques epiléticos. Outra causa pode ser morte trágica em vidas passadas. Então você teve uma morte trágica e o seu subconsciente, ao lembrar, assim, talvez você não tem uma memória perfeita, né? Conscientemente você não tem, mas inconscientemente você tem. E quando você desperta ou alguma coisa que te lembra aquela morte trágica, pode ter um conflito dentro de você que desperte e faça com que novamente essas energias se choquem e descarreguem essa energia, essa eletricidade que acaba atingindo o seu corpo. Bom, agora que já falamos de todas as causas, a gente precisa saber qual que é a saída, qual que é a ajuda, qual que é a cura, na verdade? Bom, gente, no caso de karmas maléficos, se você acumulou causas kármicas maléficas e trouxe de outras vidas, né, e precisa pagá-las aqui, e muitas vezes está pagando através desta doença, dessas crises, você tem que melhorar como? Moralmente, espiritualmente, mentalmente. Então, muita oração, tenta fazer o bem o melhor possível, fazer trabalhos de amor ao próximo, de dedicação. Isso faz com que a sua mente transcenda todo e qualquer karma maléfico e você elimine aí este problema. Então, fazendo o bem, né, a gente vai eliminando os karmas maléficos. Não tem outro jeito. É uma dívida que você tem que pagar, né? Então eu tenho que transcender, mas eu só transcedo se eu pagar. Eu posso me perdoar pelo que fez, pelo que eu fiz, mas eu nem sei o que eu fiz, porque a nossa mente, quando a gente reencarna, geralmente a gente esquece. Então você teria que procurar um profissional que fizesse a regressão para saber o que você fez, mas eu não acho isso muito interessante. Se você está passando por isso, o ideal é que você comece a criar bons karmas ou dharmas, como falam em outras religiões. Vamos aproveitar para fazer o bem, fazer muita oração, orar pelas pessoas, visitar pessoas no hospital, mas faça com amor realmente, não por interesse. E aí realmente os karmas podem desaparecer. Perseguição por inimigos mortos, né? Ou seja, você está sendo obsediado, está com um obsessor aí do lado. Como resolver? Muita oração também para você. Pode fazer a Sutra Sagrada, que é da Seiichi Noe, né? Nós temos lá a Sutra Sagrada, que é bom você fazer pelo menos 2 vezes por dia. Se você está sem tempo, tem também no YouTube, você pode colocar aí, escutando, isso vai melhorando a sua mente, vai gravando no seu subconsciente e vai harmonizando. Então você ouvindo orações o dia inteiro, ouvindo a sutra, pode fazer com que limpe esse estado mental e ao mesmo tempo esse espírito que está se aproximando de você, ele se afaste, ouvindo as palavras da verdade. E aí vai te deixar em paz. Como você não sabe quem é, então o ideal é você vai fazer para você, tá? Nesse caso de espírito obsessor. E tem sim gente que se elevar moralmente, mentalmente. Como que eu faço isso, Josimar? Eu tenho que ter sempre bons pensamentos. Pensamentos ruins vai me deixar numa frequência baixa, vai fazer com que eu atraia muitas coisas ruins. Eu tenho que pensar coisas positivas, eu tenho que me amar, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que estar o tempo todo naquele vigiai e orai que Jesus falou, dos meus pensamentos. Se eu ficar pensando coisas negativas, vai ser muito fácil, é como se eu abrisse a janelinha para que o mal entrasse. O medo, principalmente, é o que mais desencadeia a epilepsia. Então, se eu tenho medo, ai meu Deus, Josimar está falando de espírito, eu morro de medo, ó. Acabou de falar que tá com medo. Não pode. Deus é fé.
é oração, né? É união, é amor, é tudo de bom. Quando eu tenho medo, eu perco tudo. Eu perco toda a minha capacidade de pensar, de raciocinar e de agir. Quando a gente está com medo no nosso corpo, acontece alguma coisa, o que acontece? Paralisa tudo. A gente não consegue pensar, correr, trava as pernas. Não é verdade? Uma pessoa com medo trava tudo, não consegue. Então não pode ter medo. Josilme, se no caso for um antepassado que está querendo se comunicar comigo ou ele está em ilusão, o que eu faço? Se caso for um antepassado, gente, o que você deve fazer? Oração para os antepassados. Quem são os seus antepassados? Seus pais, seus avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Aí você vai fazer na sua casa? Você pode fazer na sua casa. Só que, dica. O ideal é, se você for católico, vai na igreja, pede para celebrar uma missa para aquelas pessoas, tá? Se você não for, ou for evangélico, ou não acreditar, aí não vai ter jeito. No caso, vai na Seichonoye, que alguns consideram como religião, e é realmente religião, né, foi considerado pelo governo japonês como religião, mas muita gente considera como filosofia de vida. Lá tem os registros espirituais, onde você coloca o nome inteiro do seu familiar que morreu, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avó, ou dos antepassados. Por exemplo, o nome do meu pai é João Marinho da Silva Filho. Quando eu vou fazer a oração pro meu pai, que eu vou fazer o registro, eu coloco o nome dele. Mas se eu quero pegar a linhagem toda da minha família, do meu pai, eu vou colocar o Marinho, então, aos antepassados da família Marinho e aos antepassados da família da Silva, ou seja, vou fazer 3, né? Um com o nome do meu pai e 2 com o nome dos antepassados, um do Marinho e outro dos Silvas, porque são linhagens diferentes, famílias diferentes, né? Eu posso fazer em casa isso, Josilma? A oração? Pode. Só que, quando eu entrei na Seichonoye, eles falavam sempre, faça oração para os antepassados, faça orações para os antepassados. E eu cheguei depois a comentar que não devemos fazer orações para os antepassados em casa. Pessoas muito sensíveis e pessoas que não sabem invocar espíritos, é melhor não mexer com isso, tá? Eu já tive experiências e não foi muito legal. Então, vá para a igreja católica, peça para eles fazerem a oração, ou vá na Seichonoye e faça os registros. O que acontece? O que aconteceu comigo? Experiência própria. Eu evoquei os meus antepassados. Como assim, Josilma? Evocar, chamar. Chamei o nome do meu pai, dos meus avós e dos antepassados, dos antepassados da família Marinho, os antepassados da família Silva, e comecei a fazer a Sutra Sagrada. E o que aconteceu? Eu comecei a me sentir mal, pesada, não estava legal. Aí você fala, e como é que você vai fazer isso? Por isso que na Bíblia fala, não devemos mexer com os espíritos, porque nem todo mundo está capacitado para mexer, tem que ter toda, né, uma sabedoria. Aí eu fui e falei para a preletora, o que aconteceu? Por que eu me sinto mal? Por que tá acontecendo tudo isso? Então tem toda uma preparação, gente, não é assim, vou fazer oração para os antepassados. Bom, na outra parte, assim, o antepassado está em ilusão ou está querendo se comunicar com você. Ou os antepassados estão brigando e você também vai fazer oração para eles, tá? Então os dois são a mesma coisa. Então você vai ter que fazer oração sutra pelo menos 2 vezes ao dia. Aí você faz, aí você começa a se sentir mal, porque você evocou. Quando você evoca, você chama, é como se eu estivesse chamando meu pai para cá, né? Minha mãe, meus avós, todo mundo. E aí eles podem
está em ilusão ainda, né? Eles não têm realmente subido para onde deveriam e está pairando por aqui. É justamente isso que está atrapalhando sua vida. E quando você o chama, ele quer realmente a sua ajuda e aí ele não quer ir embora. Ou então fala, por que você está fazendo essa oração? O que é isso? Já que é de uma religião diferente. Então foi isso que ela me explicou. De que religião eram os seus antepassados? Eu falei, católica. Então como que eles vão entender que você está fazendo uma oração diferente? Eu falei, é isso. Então você tem que conversar com eles. Se você for evocá-los, no caso, tem que chamar todos os nomes que você queira, né? Se for casado, tem que ser o nome do marido, os pais, né, se já faleceram, e os antepassados dele. Ou se os pais estão vivos, é só os antepassados, pegar as linhagens. Você chamou, você conversa. Como se estivesse conversando com as pessoas normais. Olha, obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Graças a Deus e a bondade divina e de vocês, né, que passaram tantas lutas por nós. Eu gostaria de agradecer a vocês pela vida, pela minha vida, pela do meu marido, pela dos meus filhos, pela nossa descendência em si. Você tem que começar assim, agradecendo. Pode começar. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo, da Ave Maria para vocês. E depois eu vou fazer uma oração da minha religião, da atual que eu frequento. Espero que vocês não se magoem, né? É só para agradecer. Não falem que porque vocês estão me perturbando. Não vai falar isso para os antepassados. É para vocês se iluminarem porque vocês estão em ilusão. Não vai falar isso para os antepassados. Imagine se você convida a pessoa para sua casa, em vez de agradecer, que são seus pais, seus parentes, você começa a criticar. Eles não vão gostar. Então, esse é o modo correto. Eu, inclusive, já vi um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. Falando assim, né? Olha, faça oração para os antepassados, faça oração para os antepassados. E eu falo para você com toda fé, sinceridade e conhecimento. Quer fazer? Faça do jeito que eu estou falando. Quando for chamá-los, evoque-os e converse dessa forma. Olha, eu estou chamando para agradecer pela vida dos meus descendentes, da minha família. Vou fazer oração, vou fazer a sutra, vou ler uma passagem da Bíblia, um Salmo 91. E depois você tem que mandá-los de volta. Entendeu? Vocês têm que fecharem a oração, não pode deixar eles ali, olha, aí bateu alguém fulano na porta, cicrano, e sei lá, então tem que ter um horário melhor específico, que ninguém te interrompa, e depois você fale assim, agradeça, que Deus os ilumine, e voltem de onde vocês vieram. Eu costumo falar, né, igual o padre fala na igreja, vão todos, eu já terminei a oração, né, aí eu falo assim, que o Sagrado Espírito Santo de Deus desça sobre todos vocês, dê iluminação, sabedoria, amor, provisão infinita, segundo a sua vontade. Deus, muito obrigado. Vão todos em paz e que Deus os acompanhe. Não precisa falar todo o nome de novo. Fala, mas vão todos em paz e que Deus os acompanhe. Pronto, para que eles entendam que eles não precisam mais ficar ali. Vocês têm que fechar a oração e eles irem embora, eles não podem ficar na sua casa, certo? E se começarem, tem que ser, geralmente eles pedem para ser constante, tem que fazer todos os dias. Eu não faço para todos os dias, vou ser sincera, lembro, faço, ou às vezes não dá tempo de fazer a sutra inteira, faço só uma parte, faço às vezes só essa oração curta, faço só o Pai Nosso, e pronto. Mas, Josi, eu morro de medo de espírito, eu não quero chamar ninguém na minha casa. Não chame. Se você tem problemas de epilepsia e não quer evocar, não quer chamar, faz como eu te falei, vai na igreja católica, pede pro padre, põe todos os nomes ali do povo que morreu lá da sua família e pede pro padre celebrar a missa. Ou vai na Setionoe e pede os registros. Se você não souber preencher direitinho, pede para alguém te ajudar lá. E aí eles fazem tudo certinho. Pronto, você fica livre
dessa parte espiritual, que eu não aconselho muito quem não tem, né, muita propriedade para mexer com o espírito, para depois mandar eles embora, é melhor não fazer. Então, muitos adeptos, inclusive na Setionoi, eles não fazem porque eles têm medo. E falam, não vou fazer, eu tenho medo. Eu faço oração assim, mas lá nos cultos dos antepassados, faço os registros, mas na minha casa eu não faço. Não faça, certo? Porque como eu já estou falando para vocês, já passei coisas assim, né? E outra, nunca faça para pessoas que não sejam da sua família, porque é de uma linhagem diferente. Eu fiz também a besteira de fazer, vocês não têm noção, mas eu vou contar. Então, vidros começaram a se racharem dentro da minha casa. Eu me empolguei, além de fazer para os antepassados, comecei a pôr o nome de pessoa, tudo de morto que eu conheci, comecei a fazer. Vou falar aqui, né, gente, para vocês saberem que não é brincadeira, né, mexer com isso. Comecei a fazer, chamava, fazer oração. E depois para ir embora esse povo, eles não vão. E depois veio um negócio lá escuro, pelo amor de Deus, na minha cama, no meu quarto, que não queria ir embora. E foi terrível. Vou falar para vocês, foi terrível. Não era dos meus antepassados, não era, porque eu já tinha feito com os antepassados, não era, era de uma outra pessoa lá. E aí, e para mandar-se embora? Eu passei quase que a noite inteira orando de joelhos para que isso fosse embora. Mas Josimar, por que não conseguiu mandar assim tão rápido? Porque, como eu falei, foram várias pessoas que eu evoquei. Então, e muita energia negativa veio. E aí eles te apertam aqui, você sente aquele peso, você não consegue mandar, né, embora, porque você não consegue pensar, nem oração você consegue fazer direito. E como se livrar disso, Josimar? Ai, de repente eu me empolguei, acabei fazendo, olha só. E aconteceu a mesma coisa comigo, e agora? Então eu lembrei, dia seguinte, aqueles papeizinhos que eu fiz com o nome das pessoas, eu peguei, fui lá, coloquei acho que tinha uma panela grande lá de ferro, coloquei lá, queimei. Enquanto queimava, eu fiz a oração da sutra, eliminando da minha casa, para que não viessem mais. E aí, fiz tudinho. Assim que amanheceu o dia, gente, foi quando eu consegui expulsar o negócio. Fiz, eliminei e acabou. Nunca mais apareceu. Ou seja, né, não brinquem com isso, tá? A parte espiritual também é algo assim perigoso, tá? Então, quem não sabe lidar pode realmente enlouquecer, pode ter vários problemas, então você tem que, aí vai ter que ir numa igreja espírita para poder tirar de você. Então, em vez de ajudar, o negócio pode piorar, tá? Então, dicas que eu tô dando, porque assim, com toda sinceridade, certo? Coisas que a gente não entende, é melhor não mexer, tá? Então, eu faço as minhas orações normalmente, hoje já tô mais sossegada, já sei como lidar com esse tipo de coisa, já estou mais forte mentalmente, espiritualmente, mas para a maioria das pessoas que não entendem, não sabem, então é melhor evitar. Ai, Josil, mas se for lembranças de vidas de morte trágica que eu tive, então eu tô tendo medos, e agora como que eu vou saber? Olha, gente, fica complicado. Porque, assim, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, a epilepsia, ela pode ter vários fatores, ela pode ter realmente a parte física, né? Desde traumas a tumores, como pode ter a parte psicológica, dos medos, temores, né? Briga entre os pais, como pode ter causas espirituais, que é justamente essa, e as lembranças de traumas, de mortes trágicas ou coisas horríveis que passou em outras vidas, e por que não, né, de sofrimentos bárbaros. E aí na nossa história, quantas histórias horrendas a gente não escuta que aconteceu, né, com os nossos, né, antepassados. Então, que pode ter acontecido com a gente, né, e aí tá nos afetando agora.
Bom, nesse caso, se você já tentou de tudo, você já fez oração para os antepassados, você faz oração para você, você sente uma pessoa de autoestima, ainda assim tá tendo essas crises, então eu aconselharia você a procurar um profissional que faça a regressão para saber qual a causa real disso. Já que é claro que você fez todos os exames neurológicos, físicos e não consta nada e continua tendo crise, você fez as orações, né? Então, tenta isso. Tem também, né, a parte física, onde você pode se curar através de plantas, de dietas especiais, onde você elimina, né, determinados alimentos e aí o seu corpo volta para o eixo do equilíbrio, que como toda doença, na verdade, alguém cortou aí um dos fiozinhos no perispírito, então desequilibrou aí. Com a alimentação correta, também, além dos pensamentos corretos, a alimentação correta, que é maravilhosa, ela vai colocar esse fiozinho que soltou no eixo. Então, alimentos crus, né? Principalmente frutas, verduras, legumes, as sementes, as castanhas, esse tipo de coisa, elas podem sim te trazer para o eixo de volta e de repente melhorar. Então, há casos de curas onde as pessoas só fazendo dietas melhoraram. Tem a dieta cetogênica, que tem um vídeo que fala sobre a dieta cetogênica, né? Onde dá toda uma dieta, uma espécie de purificação do corpo e aí a pessoa volta ao normal sem ter crise. Então vale a pena também tentar aí a dieta cetogênica. Neste caso, a cetogênica tem a carne de porco, que eu sou contra particularmente porque eu tenho alergia e carne pra mim não é meu forte, não me faz bem. Mas se você tentar de repente a dieta vegetariana ou a vegana, cortar o leite e seguir uma dieta mais rígida mesmo. Quem sabe você melhora sem precisar passar por todo esse processo, mas é sempre bom a gente trabalhar aí em conjunto. Ou a parte física, vou tratar do meu corpo com verduras, frutas, alimento mais saudável, não vou beber, fumar, não pode. Vou tratar da mente, uma mente mais equilibrada, mais saudável, com mais amor por mim mesmo, com mais respeito. Quando eu começo a ter mais respeito por mim mesmo, eu paro mais de criticar os outros, de me criticar, eu me perdoo mais. E aí tudo isso vai melhorar aí a minha autoestima, a minha evolução, vai afastar essas energias também negativas. Quando eu faço mais orações e eu me equilibro, meu corpo está equilibrado, saudável, minha mente está equilibrada, saudável. Então não tem como, mesmo que sejam antepassados, de se aproximarem de mim, porque é outra frequência, é outra sintonia. Se a minha rádio tá em AM, não tem como vir alguém da FM, entendeu? A frequência não bate. Então é assim, se eu me organizo fisicamente, mentalmente, espiritualmente, orando, se eu não quero fazer para os antepassados, mas eu faço para mim, eu faço para minha família que tá vivo, né? Meus pais estão vivos, meu marido, minhas filhas ou meus filhos, então eu vou fazer para eles. Então quanto mais eu der amor, mais eu vou receber essa energia de volta e mais eu vou estar protegido. Então tudo isso vai fazer com que eu melhore, independente da doença que eu tenho, mesmo que não seja epilepsia, mesmo que seja outra coisa, eu vou melhorar, porque eu crio um campo energético ao redor de mim muito positivo, muito gostoso, muito bom, muito elevado. Então faça isso. Se você equilibrando aí, como eu falei, né, o corpo mental, o corpo físico, mental, espiritual, nada vai te atingir, com certeza. E acreditando que você é filho de Deus, é perfeito, saudável, é um ser búdico, um ser crístico que veio aqui para realmente crescer e se elevar aos céus, né? Melhorando aí a sua iluminação, com certeza só bênçãos realmente você vai receber.
Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilhem, inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, pede aí o próximo vídeo que eu vou fazer pra você com todo carinho. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.